Graça e paz, boa noite aos amados amigos, né? Se faz presente nessa noite aí. Eu estava ali, né? Meditando no Senhor. Agora, quem me conhece sabe que não gosto muito, né? Não sou muito, né, presente em questão de live, mas todas as vezes que o Senhor ele fala ao meu coração, eu gosto de obedecer, né? Mesmo tendo uma dificuldade muito grande de me apresentar, né, diante assim de um vídeo, né, ao vivo. Quem me ver ministrando, né, não imagina o quanto eu fico constrangida com uma câmera virada para mim. Mas, como a nossa vida é sempre uma vida de desafios, né? Temos sempre que vencer as nossas dificuldades, as nossas barreiras. E eu estava ali assistindo até uma live de uma pessoa no Instagram. E a pessoa estava falando algumas coisas acerca do reino. E o que eu tenho percebido, né, na minha caminhada, nesses anos todos, né, nesses 38 anos de caminhada, é a radical mudança da apresentação do reino, né, do que realmente o reino significa. Hoje vivemos num tempo onde se prega muito sobre vida terrena, né? Isso já virou algo assim rotineiro no nosso meio. E quando alguém se apresenta no altar de uma igreja para pregar, e ela vai pregar sobre arrependimento, ela vai pregar sobre renúncia, sobre a volta de Cristo, você percebe-se que são poucos que conseguem receber a palavra. Porque na verdade, Satanás ele não tem uma preocupação grande, dependendo de quem seja, de desviar a pessoa. Eu vou trabalhar para que a pessoa vá para o mundo, vá para as drogas, vá para a prostituição, vá para a bebida. Na verdade, ele não está tendo mais esse trabalho, porque nós mesmos, como seres humanos, estamos cedendo as propostas dele dentro da casa do Senhor. Estamos cedendo as nossas emoções, agindo com o nosso coração, com emoções e dizendo que é Deus, né? Na verdade, vivemos num tempo onde a nossa emoção, o nosso desejo, né, é muito maior do que a voz de Deus sobre as nossas vidas. Então, assim, eu estava ali analisando, né, e eu sou uma pessoa que eu tenho uma preocupação em não pregar para ninguém, porque eu aprendi com o Espírito Santo que a primeira pessoa que tem que ouvir a ministração sou eu mesmo, porque eu preciso, né, ser medida todos os dias pelo Senhor, ser pesada e fazer força para não ser achado em falta. E a gente sabe que viver uma vida de renúncia não é fácil. Viver uma vida de princípios não é fácil. Renunciar à sua carne não é fácil. Renunciar às nossas emoções não é fácil. Eu nunca se vi, né, um tempo, eu não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja, de um povo tão doente, tão distante de Deus, e mesmo estando dentro da casa. Muitas das vezes dentro no altar, muitas das vezes pregando, muitas das vezes cantando, mas na verdade elas estão ali como uma lata vazia, fazendo só barulho. Porque em algum momento essa pessoa não consegue entender que ela se perdeu. Porque a Bíblia ela não é mentirosa. A palavra do Senhor ela é fiel
para se cumprir, e ela é verdadeira quando ela diz que o Deus de paz é aquele que cuida dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, no momento que eu entendo que toda luta, que todo processo faz parte da minha chamada, faz parte da caminhada, são ferramentas que Deus usa para tratar a minha alma, a minha vida, para me alcançar um bem maior que não significa de nada terreno, que é o céu, essa parte ela fica mais suportável. Muitas das vezes a gente até não compreende o processo, mas o Espírito, quando vem em nós um quebrantamento e um desejo enorme de estar diante do Senhor, se torna mais suportável a dor da luta, as dor das dificuldades, aquilo que a gente estava vivendo. E eu estava aqui lendo a palavra, e há muito tempo que eu não leio esse livro, né? E veio muito forte no meu coração aqui no livro de Joel, o profeta Joel, capítulo 2. O primeiro também é muito forte, vem falando da chamada, né, ao arrependimento, mas o capítulo 2, o versículo 1 de Joel, vai dizer assim: tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. E a gente vai observando algumas coisas. O próprio Deus, ele vai nos permitindo, né, ter algum discernimento, algumas observações que hoje não se... É raramente, tá muito raro alguém se preocupar em tocar a trombeta e anunciar realmente que o dia do Senhor vem. Hoje vivemos uma teologia terrena aonde você só está agradando a Deus, onde as pessoas só conseguem enxergar, não, esse aí é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, se ao redor da sua vida, né, aparentemente está tudo bem. Só que na verdade, a gente sabe que as coisas terrenas não definem quem pertence ao céu. Então, como eu falei anteriormente, Satanás ele não está preocupado em te desviar. Hoje, Satanás ele não está preocupado em te tirar. Tem alguns que vai. Mas a maior preocupação dele é deixar você na casa, desviado, com aparência de noiva, com vestimenta de noiva, esperando pelo noivo, porém, sem reserva de azeite, sem a expectativa que Jesus, ele é muito mais além do que a vida terrena. A gente sabe que a palavra de Deus, em Mateus, ela vai dizer que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, ele acrescenta aquilo, as demais coisas na nossa vida. Então, o que eu entendo com isso? Que quando a gente busca o reino, quando a gente busca a justiça de Deus sobre as nossas vidas, ele é fiel para cuidar das nossas vidas, das nossas necessidades. E muitas das vezes o cuidar da necessidade de Deus, o cuidar do Senhor na nossa vida, às vezes aparentemente aos olhos de quem está de fora olhando diz assim, mas é tão pouco. Mas quem está vivendo debaixo desse cuidado sabe a importância de ter o maná de cada dia no deserto, de ter livramento, de ter o cuidado de Deus, de ter a provisão de Deus, né? Porque a gente sabe que Deus, ele é fiel com a sua palavra. Mas muitas das vezes o que a gente não consegue compreender, como eu gosto muito dessa passagem de Jesus ali na embarcação com os discípulos, e naquele momento ali Jesus ele tinha toda a ciência, a natureza já tinha sido ordenada por ele para se manifestar
naquele momento junto aos discípulos. Então Jesus, ele simplesmente, como Deus soberano, ele já sabia tudo o que iria acontecer. Ele vai, né, para o cantinho da proa ali do barco, né? Mais interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus pega uma almofada e deita e vai dormir. A gente sabe que Jesus, ele é onisciente, e a mesma forma da sua onisciência, ele vai mostrar que ele está no controle. Então não importa se ele está dormindo, se ele está em silêncio, se ele está movimentando, né, em favor da tua vida, se ele... não importa o posicionamento que Jesus está. Quem precisa compreender e entender e confiar e não se desesperar em meia turbulência somos nós. Então naquele momento, Jesus, ele está ali deitado. E há uma ordem para que haja uma tempestade. E na medida que essa ordem é liberada, o que acontece? O vento, ele começa a soprar. E naquele momento ali, o lago que estava calmo, sereno, ele começa a se movimentar, a criar ondas. Então, na medida que se cria onda, na medida que o vento sopra, a Bíblia ela vai dizer que ali tinha pescadores, homens que tinham rotina, já tinha conhecimento do que é um mar revolto. E naquele momento eu fico vendo os discípulos olhando para Jesus, o vento soprando, entrando água no barco, né? E Jesus estava ali, irmãos, simplesmente deitado, dormindo, descansando e deixando os discípulos naquele momento ali viver o seu momento. Então a gente vai entender que os discípulos começam a se desesperar, até porque, por ser pescador, ele começa a entender que a qualquer momento aquele barco poderia virar, que a qualquer momento eles poderiam perecer, a qualquer momento eles poderiam morrer. Só o mais interessante é que ele estava com alguém que tinha o controle de tudo, e mesmo andando com esse alguém que chama-se Jesus, eles não conseguiram relaxar, confiar que mesmo ele no silêncio, dormindo, mas a presença dele estava na embarcação. Então eles começam a se manifestar: mestre, mestre, não importa que perecemos. Eles vão querer dizer para Jesus: poxa, o Senhor está aí dormindo, a água está entrando dentro do barco, a coisa está complicada e parece que o Senhor não está aí, o Senhor nos trouxe para cá para morrer. Nisso não há uma importância que a gente possa perecer aqui. Então a Bíblia lá vai dizer que Jesus levanta. E que eu acho mais interessante, e que eu aprendi muito com Jesus isso, que Jesus levanta, não dá satisfação, não dá explicação. Jesus simplesmente levanta, ele levanta as mãos e ordena. Ele ele envia uma palavra de comando à tempestade e diz para parar. Ele ordena que o vento pare e que o mar viesse se aquietar. Naquele momento ali, né, ele, sem falar nada, ele quis dizer para os discípulos assim: e para mim, olha só, a minha presença na embarcação nunca vai te ausentar de viver tempestades e perigos. Porém, ainda que os teus olhos não vejam o meu manifestar, eu estou no controle. E a hora que eu me manifestar, o que está acontecendo tem que se submeter à minha autoridade. Há uma autoridade suprema sobre o Deus que servimos. E muitas das vezes pregamos aos outros isso, e quando somos provados naquilo que pregamos, não conseguimos compreender a essência daquilo.
Mas como eu sempre falo, né, como eu sempre enfatizo, eu gosto muito de pregar aquilo que eu já vivi ou aquilo que eu estou vivendo. Porque quando você prega o que você está vivendo, você prega com propriedade de causa, você prega com autoridade, porque é uma verdade sua. Porque eu chegar aqui, citar a vida de Jó, gente, eu vou falar com muita eloquência, vou romantizar o sofrimento de Jó. Por quê? Eu, Suzana, não tive lepra, não perdi 10 filhos, não vivi o que Jó viveu, então para mim é muito fácil falar de Jó. Mas quando a gente começa a ministrar e algumas características de Jó estão sobre a nossa vida, a gente prega entendendo que a primeira pessoa que tem que absorver para dentro de si que Deus está no controle, que não importa as circunstâncias, somos nós. Então a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. Eu sei que às vezes já existiu situações, eventos de eu ser convidado, de mulheres, e às vezes antes de mim alguém, fazer lá uma dinâmica, fazer um trabalho, e muitas das vezes aquela dinâmica que a pessoa está fazendo ali, eu não me encaixo mais. Houve uma situação que para mim assim foi muito forte, né? De repente alguém sairia ofendido, ficaria abatido, mas eu hoje compreendi que tudo coopera para o bem das nossas vidas para com Deus. Toda irritação, toda irritabilidade de alguém pela nossa vida, como Penina, faz parte do processo. Que toda maquinação, que toda armação, como fizeram com Neemias, tentando paralisar a mão de Neemias, tentando intimidar, faz parte do nosso processo. Ser vendido por um irmão dói, mas faz parte do nosso processo. A Bíblia vai dizer que por amor a Ele, a gente sofreria algumas não, situações, e são essas situações que vai fazer a diferença na nossa caminhada com Cristo. Tudo que você vive hoje, tudo que eu já vivi, tudo que eu ainda estou vivendo, a todo momento Deus tem me mostrado que alguém lá na frente precisa do meu testemunho vivo. Porque hoje não é o tempo mais ainda que pregamos sobre esses homens e mulheres de Deus. Mas hoje, o tempo de revelar o Evangelho a essa geração é nosso. É nosso. Então é através das nossas batalhas, é através da nossa resistência, é através da nossa perseverança, é a pessoa olhar para você e ver, olhar sim e dizer: meu Deus, como essa mulher, como esse homem está suportando esse processo, como é que ela consegue rir, como é que ela consegue glorificar. Eu lembro que no começo do meu processo, já vai para 20 anos, há quase 20 anos atrás, quando Deus falou comigo sobre a chamada pastoral, Deus ele falou comigo assim: a unção nos traz alegria, mas também nos traz responsabilidade. A unção, hoje para mim, o patamar mais baixo, porque o crente não sobe, ele desce degrau, é pastora, Tem outros degraus que as pessoas têm, mas para mim o degrau, já cheguei nele, correndo muito, mas cheguei. Então assim, a visão desse chamado que se tem é que, por eu ser pastora hoje, está tudo bem, está tudo tranquilo, Estou ali sentada para ser servida, mas na verdade, todo momento, Jesus ele sempre mostrou que nós não fomos chamados para ser servidos, mas para servir. A gente tem que estar sempre
disposição. E eu lembro que passou um tempo da consagração, eu estava numa madrugada orando com Deus, falando com o Senhor, e eu falei para Deus assim, na verdade antes mesmo da consagração, porque eu queria fugir, e tanto é que por um bom tempo me escondi, né? Mas não se pode esconder uma candeia. O próprio Deus, ele te revela, ele te mostra. Então eu não tenho essa preocupação de ser conhecida, ser famosa, estar, sabe, nos holofotes da vida. Não tenho. Eu não quero, se for necessário, eu rejeito todo reconhecimento terreno, mas eu quero ser reconhecida no céu. Porque quando Satanás se apresentou entre os filhos, há quem diga que Satanás pediu para tocar em Jó. Não, Satanás não foi ali, pelo que eu entendo, pelo que eu leio, preocupado com Jó. Quem apresenta Jó para Satanás é Deus. Ele faz uma pergunta: de onde tu vens? De rodear e passear a terra. Em seguida o Senhor fala para ele: observasse meu servo Jó. Gente, não foi qualquer pessoa que apresentou Jó para Satanás. Não foi qualquer pessoa. Não foi a pastora Suzana, não foi a pastora fulano de tal, não estou apresentando aqui a pastora. Não, foi o céu. Observasse o meu servo Jó, temente, íntegro, justo, fiel, se desvia do mal. Então a gente vai entender que Jesus está apresentando uma pessoa que é feita do mesmo material que eu e você. Mas a renúncia, a gratidão, o reconhecimento, a soberania de Deus fez com que ele adquirisse essa qualidade. E Deus, ele enche a boca para falar de Jó. Observasse o meu servo. Você sabe o que é isso? O Senhor olhar em meio a essa terra que está tão perdida, tão podre, e olhar em você, olhar em mim e dizer assim: observaste a minha serva e o meu servo, íntegro, justo, fiel, se desvia do mal. O camarada era tão devoto a Deus, ao ponto de se preocupar em sacrificar o Senhor antes mesmo que os seus filhos pecassem. É como ele dissesse assim: Senhor, eu respondo por mim, mas eu sei quem tu és, eu sei que tu és soberano, eu sei quem tu é Deus, mas olha, os meus filhos vão se reunir, vão festejar, e antes que eles façam alguma coisa que venha lhe entristecer, que venha irar, Senhor, eu já estou aplacando a sua ira como sacrifício, pedindo a tua misericórdia sobre a minha casa. Porque a única preocupação de Jó era não quebrar princípios diante de Deus. E isso fez com que Deus falasse dele. Então as pessoas, elas hoje, elas estão vivendo num tempo que elas querem aplausos de homem. Eu às vezes observo algumas pessoas pregando, e se a igreja ficar em silêncio, ela fica inquieta dentro do altar e começa às vezes até a ofender, como inúmeras vezes aconteceu. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece no íntimo, quem já me viu sentando, vendo alguém pregando, dificilmente você vai me ver dando glória, dificilmente você vai me ver falando alguma coisa, porque naquele momento ali, o que eu aprendi nos meus 10 anos de idade, quando eu vim para Jesus, com o meu primeiro pastor, que quando alguém está falando, o outro se cala para ouvir. Então se um está falando, então Deus está falando através de alguém da sua palavra. Então eu preciso ter atenção no que eu estou ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Eu tenho que ter cuidado e analisar
o que eu estou ouvindo, porque nem tudo aquilo que se prega vem de Deus. E a gente vai vendo que as pessoas estão se perdendo por falta de conhecer isso aqui. O teu pastor, ele vai pregar, mas você tem a obrigação de ter Bíblia aberta e entender e pedir discernimento ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer falar contigo, o que Deus está falando, não fique só naquilo que a pessoa está interpretando para você. Peça intimidade, discernimento da palavra para que você não se deixe ser levado por falsos mestres, falsos mercenários que estão aí, te levando juntinho com ele para o inferno. E não adianta, irmãos. Eu não fui chamada para agradar a homens. Não estou agradando nem a mim mesmo. Porque se eu pudesse, se eu agradasse a mim mesmo, eu não estaria nem mais aqui. Porque a minha carne, a minha natureza, ela pede outras coisas. Só que eu entendo que o céu me chamou. Olha, uma pessoa improvável. Uma pessoa improvável. A minha família veio de uma linhagem de Umbanda, Candomblé, até chegar a geração da minha mãe, que eu saiba, ninguém foi crente. Então Jesus, ele olhou para mim e disse assim: cara, é tu, a menor da casa, é você que vai ser escolhida. Eu lembro que eu tinha uma faixa etária de uns 9 anos, 8 anos, e eu estava com minha mãe, quando ela ainda era, do terreiro, e a falecida mãe de santo dela chamou ela no local lá onde jogava carta, búzios. E eu estava, ela chamou e falou para minha mãe assim: Laura, eu tenho algo para te revelar. Só que esse algo não pode sair daqui, não é o momento. Hoje eu falo, ela já falou isso, mas naquela época, minha mãe, em obediência, se calou. A única pessoa que ficou consciente disso foi o meu falecido pai. Nem meus irmãos sabiam, que eram gãs na época. E falou assim: de todos os seus filhos, essa menina, ela tem a vocação para ser mãe de santo. Ainda falou, minha mãe era da Umbanda, ainda falou assim: não vai ser da Umbanda. E naquele momento, assim como para a gente crente, quando Deus fala assim: teu filho é um pastor, seu filho é um missionário, a sua filha vai ser um grande pregador, um adorador do Senhor, Deus tem uma grande obra, a gente fica, o nosso coração enche de felicidade, de esperança, de orgulho, porque a gente conhece esse caminho maravilhoso. E por mais que seja doloroso a chamada, a gente sabe, entende, compreende que mesmo com dor é satisfatório servir o reino, servir o céu. Então naquele momento ali a minha mãe ficou muito alegre, e foi difícil ela conter esse segredo, Ela sempre falava comigo, ela tem hora que eu me vejo assim conversando com uma cunhada, e ela obedeceu. Só que quando aquela palavra foi direcionada a mim, eu era criança, mas tinha um pouco de entendimento, porque eu nunca me sentia à vontade. A minha mãe me levava porque eu era uma menina, ela não me deixava com ninguém. Todos os momentos que ela tinha suas festas lá no terreiro, ela me levava, mas eu, Suzana, mesmo sem conhecer Jesus, eu não me sentia à vontade naquele ambiente. Eu não gostava de estar naquele ambiente, porque desde pequena eu já tinha visões espirituais. Então pessoas que estavam ali às vezes manifestadas, recebendo ali os seus orixás, eu via algo além das pessoas. Eu via o mundo espiritual. Até que uma tia
né? Assim, tia, porque ela era muito amiga da minha mãe e a gente fomos criados assim. Eu fui criada com a filha dela como prima, aquela coisa toda, e ela era da Casa da Benção na época. E eu vivia falando pra minha mãe: mãe, eu tô vendo um bicho, ele tá virando olho, ele tá fazendo careta pra mim. E uma vez ela me chamou e me orientou: filha, essa visão que você tem é espiritual, agora você não vai entender. Mas se você continuar falando pra tua mãe que você tá vendo isso, aquilo, outro, ela vai te levar no médico e vão te colocar como maluca, sendo que ela não consegue compreender a visão que você tem. E ali, como ela falou que eu poderia ser chatada como maluca, que eu poderia ser dopada, ser internada, eu parei de falar e comecei a ver aquilo só para mim. Então, quando minha mãe falava assim: tem festa a noite toda e você tem que ir, eu chorava. Mas eu ia, porque eu era criança. E eu chegava naquele ambiente e eu dizia assim: eu não consigo me enxergar aqui. E uma vez ela conversando comigo, ela falou: minha filha, você sabe a importância do que é ser escolhida entre os seus irmãos, entre a família, para ser mãe de santo? E eu falei: não. E falei para ela: mãe, eu também não quero ser. Eu não quero fazer o que a senhora faz. Isso, as lágrimas descendo. Eu não quero receber o que a senhora recebe. E ela falava: por quê? Eu tenho medo. Eu falava para ela: eu tenho medo. Eu tenho medo, eu não quero, eu não me sinto bem. E eu falava para ela: eu não quero voltar mais lá. Mas ela, né? Minha mãe, graças a Deus, sempre foi uma pessoa muito tranquila. Ela sempre teve muita paciência, mas ela achava e compreendia que um dia eu ia crescer, eu ia amadurecer. Porque a mãe de santo, a ex-falecida mãe de santo dela, falou que seria aos 15 anos. Que isso iria acontecer na minha vida, que eu seria preparada. Então, na cabeça da minha mãe, ela vai estar mais madura, vai ter um pouco mais de entendimento. Só que eu me vejo como Abraão, que vivia na terra de Ur. Seu pai cultivava ídolos, né? Era aquela idolatria, mas Abraão não conseguia se encaixar naquele ambiente. Ele não conseguia trazer para dentro dele aquele ensinamento, aquilo que o pai fazia, que o seu irmão adotou, outros da família adotaram, mas ele era aquele que se destacava. Mas por quê? Porque Deus já tinha um projeto, já tinha escolhido Abraão desde o ventre de sua mãe, já tinha determinado qual seria a trajetória de Abraão. Então eu acredito que o Senhor já tinha determinado o que seria a minha vida, porque desde o ventre Satanás tentou tirar a minha vida. Desde o ventre Satanás tentou exterminar a minha existência. Por isso que eu falo que eu era uma pessoa, um projeto improvável. Mas nós glorificamos a Deus porque servimos um Deus que pega algo que de repente para uma outra pessoa não tem valor, pequeno. Ele pega um mendigo, ele pega uma prostituta, ele pega um viciado e ele transforma aquela pedra, né, bruta, ele transforma aquela pedra num diamante. Ele pega aquele barro que às vezes você olha, parece que não tem liga, não tem serventia, mas ele leva para a casa do oleiro, ele vai tratando o barro até formar o vaso que ele quer. Foi o que ele fez na minha vida. Então eu lembro que num culto infantil eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus e foi um encontro muito impactante, foi um encontro muito diferente, foi um encontro muito forte, foi uma alegria muito forte. E naquele momento ali eu me encontrei, eu falei: aqui é o meu lugar. Aqui é o meu ambiente. Então, quando eu cheguei em casa e falei para minha mãe: hoje eu sou crente agora, ela riu, porque criança, né? Uma hora o seu filho vai querer ser médico, outra hora ele vai querer ser bombeiro, uma hora ele vai querer ser policial, né? Ele tem aquela variação de pensamentos até chegar numa idade madura e se achar em alguma profissão e dizer: não, é isso aqui. Quando era criança eu queria ser muita coisa, mas hoje eu entendi que eu sou isso aqui. Então, na mente dela, ela entendeu o quê? Ela vai mudar de pensamento. Então ela começou a preparar muita coisa. Só que a Bíblia ela vai dizer que muitas são as preparações do coração do homem, mas a resposta certa ela vem do Senhor. Aos 14 anos eu decidi me batizar nas águas.
conversei com o meu pastor, que hoje já dorme no Senhor, ele e a sua família. E ele olhou para mim e falou assim: filha, naquela época a Assembleia de Deus era muito rígida, muito, tinha certos cuidados. Ele falou para mim: filha, você é muito nova, você tem certeza que você quer, você tem convicção, é só você de crente dentro da tua casa. Eu falei: pastor, eu tenho convicção, eu tenho certeza do que eu quero. E se eu não fui nova para aceitar Jesus, por que eu sou nova para me batizar? Eu sempre fui muito questionadora, sempre... Não é nem confronto, mas assim, sempre confrontei muito ele em relação a muitas coisas. E ele levou a direção que deveria levar. E eu fui orar. Eu falei: Senhor, se eu estou preparada, se é o tempo de eu descer as águas, Senhor, movimenta o coração de quem vai me dar essa autorização. E a autorização veio do alto para ele e falou: se ela quer, vamos fazer. E eu sei que não veio do homem em si, veio de Deus. E Deus, ele já sabia qual seria a minha trajetória até ganhar minha mãe para Jesus, ganhar o meu pai, ver alguns irmãos meus se convertendo. E então Deus sabia qual seria a minha trajetória. Eu não sabia, que doeria muito, que seria muito difícil, mas ele sabia. Então, quando eu me lembro como se fosse hoje, irmão, quando o pastor, junto com o outro obreiro, quando ele me desceu as águas, quando ele me subiu, eu fui revestida com a presença do Espírito Santo. Eu já saí das águas falando em línguas e profetizando. Foi a primeira vez, eu não sabia nem como é que era aquilo, Tinha um certo entendimento, porque graças a Deus sempre gostei muito de ler Bíblia, sempre gostei muito de escola dominical, sempre gostei muito de estudo. E a igreja tinha essa coisa de estudo bíblico, escola dominical, aquela coisa de dizer: crente, tu tem que conhecer Bíblia, vamos ler Bíblia, E eu ali já levantei, irmãos, eu vinha flutuando, parecia que eu estava assim, sabe, com os pés fora do chão. Uma coisa muito linda aconteceu. Jesus marcou a minha vida aos 14 anos de idade. Então eu cheguei em casa, mas antes disso, meu pastor foi até a minha casa perguntar para minha mãe qual era o meu comportamento dentro de casa. Mas graças a Deus, mesmo sendo na época ainda uma mulher, do terreiro, espírita, umbandista, ela sempre foi muito honesta, e sincera nos seus posicionamentos. E ela, melhor do que ninguém, poderia dizer quem era Suzana em casa. E ali Deus, ele começou a desenvolver o chamado dele na minha vida. Primeiro eu comecei na parte do louvor, que hoje, como eu costumo dizer, que eu transferi essa capa dessa unção para minha filha. E Deus, ele começou a tratar dentro de mim. E teve um período, que eu fui provado aos 14 anos. E eu falo muito isso na minha casa, falo isso muito com meus filhos, com jovens, quando eu converso. Quando eu vejo algumas posturas erradas, eu estou sempre usando essa experiência. Aos 14 anos, moça, sem conhecer o mundo, porque eu não conheci, não bebi, não fumei, não cheirei, não tive essas coisas. E eu lembro que o meu pai, virou para mim muito aborrecido, porque eu era crente e o mundo espiritual, estava incomodando bastante. E ele falou para mim que eu tinha que escolher entre continuar sendo crente e ele me colocaria para fora de casa. Não foi porque eu era rebelde, porque eu era respondona, porque quem me conhece sabe que eu corro de confronto, irmão. Corro de confronto. O único confronto que eu não corro é no joelho. Agora, confrontar com pessoas, eu quero a minha paz e a pessoa fica com a razão dela. E meu pastor na época me acolheu, senão vai ficar muito longo, extenso. E o mesmo que me acolheu, Deus usou e falou assim: o mesmo que te colocou para fora vai te trazer para dentro. Porque eu precisava estar dentro da casa, para que através da minha vida o Senhor salvasse a minha mãe, porque minha mãe era a cabeça, do mundo espiritual lá em casa, dentro da religião que ela seguia. E toda uma situação, todo um tratar de Deus. Passei esse período, doeu muito porque eu não entendia, meu pastor me acolheu. E depois o meu pai mesmo foi me buscar, me pediu perdão. E passou um período
Aos 16 anos, meu pastor me levantou a missionária. Tive um momento enfraquecido, meus 15 aos 16 anos, fiquei, muito oscilante, porque muita coisa acontecia, muita coisa para mim era novidade, mas graças a Deus o céu nunca me perdeu de vista. Então, quando eu firmei as minhas estacas com Jesus, que eu decidi ser de Cristo, de fato e verdade, Deus começou a cumprir tudo aquilo que Ele falou na minha vida. Então, aos 16 anos, eu fui levantada missionária. Os pastores foram na minha casa conversar com os meus pais, com a minha mãe mais, porque meu pai trabalhava, para saber o meu testemunho. E graças a Deus, a minha mãe, ela sempre falava coisas, boas ao meu respeito, mesmo havendo, perseguições, lutas, batalhas, porque eu era evangélica, era umbandista. E houve nela uma frustração porque eu não me tornei a mãe de santo, que dentro da visão dela, dentro da compreensão dela, era uma honra muito grande. E ela sempre falava, você abriu mão de ser isso. Eu falei, não, eu não abri mão. Não tem como você abrir mão de uma coisa que você não escolheu para você. Eu não escolhi essa vida para mim. Agora, eu me identifico como serva de Deus. Então, o que seria abrir mão para mim, mãe? Era eu deixar hoje de servir o Senhor. Aí eu estaria abrindo mão daquilo que eu me enxergo como princípios de vida para mim. E passou mais ou menos um ano. A minha mãe teve um processo judicial de trabalho. E Deus falou que iria criar uma situação para converter ela ao reino. E eu lembro que eu tinha um desespero, uma angústia muito grande para Deus salvar, Eu ficava naquela coisa, Jesus, e sobe monte, desce monte, jejua. Até que um dia no monte eu falando e Deus falou, para. Eu já tenho a palavra de promessa liberada para a tua casa. Eu já falei para você que eu vou salvar. Eu já falei para você que eu vou realizar. Você não precisa ficar nesse desespero, porque eu estava desesperado, porque eu queria que a minha família, a minha mãe, meu pai, sentisse e recebesse o que eu tinha recebido, Jesus, que era a melhor escolha. Porque eu via que minha mãe tinha uma fidelidade muito grande à sua religião, mas eu via minha mãe sofrendo, perdendo, sempre dando muito e não ganhando nada. Isso me doía. E no belo dia Deus falou para mim assim, cuida daqueles que precisam ser cuidados. Porque enquanto você está cuidando da minha obra, enquanto você está ganhando almas para o meu reino, eu estou trabalhando no meio dos teus. E quando você olhar para trás, você vai ver um por um na minha presença. Eu ali descansei, falei, Senhor, então tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Comecei. E eu morava em Jacarepaguá, morava no estado dos Bandeirantes. Ia, criei toda uma história ali na Cidade de Deus. Então ali eu comecei de madrugada a evangelizar traficante, mulher de traficante, filho de traficante, macumbeiro. E Deus foi me dando filhos na fé, Deus foi me dando almas. E eu lembro que aos meus 17 anos, a minha mãe sofreu um processo na justiça. E ela foi injustiçada. Só que, porém, antes dela dar entrada no processo contra a antiga patroa dela, que tinha feito uma covardia com ela no Ministério do Trabalho, ela foi ao barracão para consultar se ela podia jogar na justiça. E o orixá lá que ela servia falou para ela que a causa era ganha, que era justa, que ela não precisava se preocupar. Então ela foi lá, deu entrada no Ministério do Trabalho, ficou esperando a tal audiência. Chegou o dia da audiência e ela foi confiante na palavra que o orixá que ela servia há 43 anos iria entregar na mão dela. Não era uma coisa que não lhe pertencia, era uma coisa justa, uma causa justa. Mas Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar. E quando Ele quer mostrar a sua glória, até aquilo que o inimigo acha que pode fazer, Ele entra com intervenção, Ele embarga a ação de Satanás para mostrar que Ele é Deus. Isaías vai dizer que Deus ata a mão do homem para mostrar a sua glória. E eu vivenciei isso dentro da minha casa. A minha mãe, eu fui nessa audiência com ela, no fórum de Madureira.
Chegamos lá, a mulher, a troca, tinha dinheiro, com 2 advogados, e ela chegou lá, o defensor público chegou, papapá. Eu não entrei, ela estava lá na audiência, durou mais ou menos uns 60 minutos. E quando ela saiu, eu percebi, porque é minha mãe, eu percebi que o semblante dela estava batido. E eu virei para ela assim: o que foi, mãe? Porque assim, quem vai ganhar dinheiro, quem recebe dinheiro, sai alegre. Aí eu falei: o que foi, mãe? A minha causa, o juiz deu como perdida, e quem ganhou a causa foi a fulana. Naquele mesmo momento, ali, Deus me confrontou através de uma defesa que ela fez. Aí quando eu ia abrir a minha boca para questionar o orixá dela, eu ia dizer assim: mas mãe, a senhora não foi lá, não pediu para jogar o búzio, o orixá não manifestou, não arriou e não falou para a senhora que seria assim, 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 assim. Quando eu nem abri a boca para completar a frase que eu ia falar, ela me interrompeu e falou: não fale dos meus orixás. Se algo aconteceu de errado, a culpa está em mim. Naquele mesmo momento, mesmo ela nessa cegueira espiritual, o Espírito Santo usou a atitude dela, a postura dela, defendendo os orixás, mesmo falhando com ela naquilo que ele falou que iria fazer. O Espírito Santo, Deus falou comigo, você está vendo aí? Como os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Se fosse de repente você lá, como você sairia de dentro desse fórum? Me adorando ou questionando a minha ação? Aquilo veio como um tapa com luva de película. E eu fui remoendo aquilo dentro de mim. Passou 30 dias do processo. Ela não quis recorrer. Eu sentada com ela, tinha chegado uma consagração, por sua vez muito boa, muito forte. Nesse dia eu tinha ido pregar e cheguei na consagração, sentada lá com ela, almoçando na mesa. De repente uma voz do Espírito Santo veio no meu coração muito forte e falou para mim assim: serva minha, fala para ela contar 15 dias a partir de hoje, que eu, o Senhor, estou entrando lá e dando uma ordem dentro daquele fórum. O processo que está arquivado, eu vou desarquivar, vou bater a sentença, e tudo aquilo que é dela por direito vai vir corrigido com juros e correções na mão dela daqui a 15 dias. Aí você imagina, conhecendo a mãe que eu tenho, muito devota à sua religião, eu falei: Deus, não brinca comigo não, Senhor, isso é muito sério, datar uma profecia, Senhor. E a comida já não estava descendo mais bem, birimbolava aqui, eu falando com Deus: Deus tem certeza, Deus tem certeza, tem certeza. O Espírito, fale, porque eu garanto. Tremendo, temendo e com muito temor, eu abri a minha boca. Falei: mãe, o Espírito Santo de Deus mandou falar algo com a senhora. Ela estava levando o garfo à boca. Quando eu falei isso, ela arriou o garfo no prato, cruzou os braços em cima da mesa e olhou dentro do meu olho e falou assim: o quê? Você falou? Falei: o meu Senhor manda falar algo para a senhora. Aí ela: pode falar. Ele manda lhe dizer assim: sabe o processo que está perdido? Está perdido para o homem, mas para ele não está. E ele manda lhe dizer que no 15º dia, a senhora contar 15 dias, que ele vai te dar tudo que é seu, com juros e correções. Gente, acredita em Deus. Ela olhou dentro do meu olho e falou para mim assim: eu sirvo aos meus orixás há 43 anos. Quem me conhece sabe que eu sempre fui fiel a tudo que eles me mandavam fazer. Se o teu Deus for maior do que os meus orixás,
e entregar na minha mão um processo que já está perdido, entregar na minha mão aquilo que é meu de direito, que eu tenho consciência que é meu, eu largo tudo e vou servir o teu Deus. Naquele momento, minha carne tremeu, o coração tremeu, fiquei angustiado, falei, Jesus, é agora que é o momento, Senhor. Agora que a coisa ficou estreita. E aí, Jesus, o Senhor falou, agora tu já fez a sua parte, agora o restante é comigo. Ela ficou tranquila, ela ficou os 15 dias dela tranquila. Eu, Suzana, contando os dias, orando, subindo o monte. Jesus, tem misericórdia, que tenha sido o Senhor. Meu Deus, se não acontecer nesses 15 dias, Jesus, que prova que eu vou passar. Jesus, nunca mais a minha mãe vai deixar eu abrir a minha boca para falar que Jesus ama ela. No 14º dia, numa quarta-feira, eu estava saindo para a escola. Quando eu cheguei no portão, tinha um oficial de justiça. Eu sei que era oficial porque estava lá com o crachá dele. Roberto. Não lembro o sobrenome, mas o primeiro nome eu lembro. E quando eu abri o portão, ele falou assim, eu já ia bater no portão, eu já ia chamar. É aqui que mora a dona Lauride Ribeiro do Santo? Eu falei, é sim, é minha mãe. Ele olhou para mim, porque eu sempre fui grandona, e perguntou para mim assim, você é maior de idade? Eu falei, não, eu tenho 17 anos. Ele falou, então você não pode assinar esse documento. Tem algum maior de idade? Ou a dona Lauride se encontra? Eu falei, sim. E a minha mãe estava lá no cantinho dela, lá cuidando dos santos dela. Aí eu peguei, só aguarde um pouquinho, encostei o portão, voltei, eu falei, mãe, tem um moço, oficial de justiça lá no portão chamando a senhora. E ela estava lá, né, caracterizada lá, que ela estava lá servindo, né, o altar dela, que era dela na época. Aí ela veio no portão, aí eu parei, né, já não fui para a escola porque eu estava preocupada, e eu parei, fiquei ali olhando, né, o que ele foi tratando com ela, ele foi falando. Ela perguntou para ele o que se tratava aquilo, ele falou assim, olha, a senhora não deu entrada numa causa de trabalho? Ela dei, mas a juíza deu a causa ganha para a patroa, papapá. E ele falou assim, então, o juiz que determinou o processo em prol da sua ex-patroa, ele entrou em licença médica, ele fez uma cirurgia de urgência e entrou um outro juiz. Eu vou dizer para a senhora, como 40 anos que eu tenho de oficial de justiça nesse fórum, eu nunca vi um processo que já estava arquivado, um juiz desarquivar, ver lá, né, examinar cada processo que foi julgado, que não foi. E quando ele chegou no processo da senhora, ele se interessou em puxar o processo. Então ele começou a rever e viu muitas falhas no julgamento, viu as provas que minha mãe deu e as coisas que só ela falava, e a sentença do juiz. Ele tirou toda aquela sentença, ele julgou a sua causa, minha mãe não foi chamada para uma nova audiência, então ele provou que houve uma fraude ali no processo e ele condenou a sua ex-patroa a pagar o que ela lhe devia, mas danos morais, e foi explicando para minha mãe, e eu, né, me segurando para não rir, para não dar uma gargalhada alta e dizer, dar um glória a Deus. Eu fiquei quieto, Jesus me dá domínio, me dá equilíbrio, me dá controle. E ele falou para ela assim, esse papel aqui é o ofício, o seu dinheiro anteontem, no 13º dia, já foi depositado em juízo. Hoje eu estou aqui trazendo o alvará para a senhora ir na Caixa Econômica de Cascadura retirar o seu dinheiro amanhã. O dia que a senhora quiser, mas a senhora já pode ir amanhã retirar o seu dinheiro. Qual era o dia da manhã? O 15º dia. O homem falha. Às vezes as pessoas podem até entregar algo na emoção, mas quando Deus fala, Ele cumpre na risca aquilo que Ele promete. No 15º dia, eu estava indo no banco da Caixa Econômica com ela. No 15º dia, ela estava recebendo o dinheiro dela. No 15º dia, ela olhou para mim e falou assim, vamos ali no shopping de Madureira. Quando ela passou em frente ao Mercadão, eu falei, meu Deus, será que minha mãe vai entrar no Mercadão e vai comprar roupa, vai comprar tecido, vai comprar isso, isso, isso? Ela passou, nem olhou para dentro do Mercadão, porque lá era o lugar onde ela gastava o dinheirinho dela para comprar as roupas dela de santo.
Entramos no shopping e ela falou, eu falei assim, mas o que a senhora veio fazer que a senhora não gosta de roupa de shopping? Ela falou, mas você gosta, você é fresquinha. Ela brincou assim comigo. Escolhe o que tu quer aí que eu vou comprar. Falei, Jesus, e agora? Eu vou com força ou eu vou devagar? Naquela época se usava muito escarpão, né? Roupa, né? Viscose, saia prensada. E ela pegou e falou, não, minha filha, pode escolher, vamos embora. Almoçamos fora, cheguei em casa e naquele dia eu era responsável da direção do culto de libertação da minha congregação. Cheguei em casa e falei, mãe, não podemos demorar muito porque 6 horas eu tenho que estar de joelho na igreja orando para o culto que começa às 7h30. Essa era o ritmo que o nosso pastor levava. O obreiro tem que chegar na igreja, se ele não trabalha, não chega tarde, ele tem que chegar na igreja, não vir aqui chegar toda bafurada, não, ele tem que ir lá orar, né, preparar o ambiente espiritual para dirigir o culto de libertação. Então eu já venho nesse ritmo, quem me conhece sabe que eu sou assim. E ela falou, tá bom, vamos para casa. Aí ela ligou pro meu pai na oficina, olha, já tô em casa, papapá. E eu entrei pro meu quarto, falei, vou ler um pouquinho a Bíblia e daqui a pouco eu vou tomar meu banho para sair. Já era umas 5 e pouca. Tomei meu banho. Quando eu venho para a sala arrumada, a minha mãe estava sentada no sofá arrumada. Eu ainda brinquei com ela, falei, pobre é fogo, já vai ficar sem dinheiro, já vai ficar dura. Ela, por quê? Aí já tá arrumadinho, esperando coroa para poder sair e gastar dinheiro, né? Ela falou, não, eu não vou sair com seu pai. Eu vou para a igreja com você. Aí eu olhei para ela, falei, a senhora vai para a igreja comigo? A senhora nunca pisou na minha igreja? Ela, vou para a igreja com você. Tem algum problema? Posso ir? Falei, não só pode como deve, vamos embora. Cheguei no culto. Tinha alguns irmãos já lá orando, eu chamei o pastor, falei, pastor, minha mãe tá aí. Aí ele, que isso, filha? Eu falei, pastor, minha mãe tá aí no culto. Mas pelo amor de Deus, fala pros obreiros ficar quietinho, deixa ela lá quieta no canto dela, que minha mãe é sinistra. Deixa ela lá à vontade, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. A nossa obrigação é lançar a semente, quem dá crescimento é Deus. Então deixa Deus trabalhar. Deus não precisa de ajuda, pastor. Ele, não, pode ficar tranquilo, que ela vai ficar bem à vontade. Irmão, naquele dia, para mim dirigir o culto, ela me observando, foi muito complicado, mas daqui a pouco a unção de Deus desceu e eu esqueci que minha mãe estava ali, dei lugar ao Senhor, Deus operou, Deus fez maravilha. Chegou na hora da pregação e ela ali quietinha no canto dela com o olho fechado, e eu pensando, eu falei, meu Deus, a hora que chegar a oração da libertação, meu Deus, a gente não sai daqui hoje, porque 43 anos servindo a Satanás, entra e sai de demônio, entra aqui, entra ali, né? Antigamente eu falava para ela, orixá, seu santo, mas depois ela mesmo começou a chamar de demônio, e assim foi indo, né? Que a escama da vista caiu. E dentro daquele processo todo, eu preocupada, falei, minha mãe vai manifestar, vai ser uma trabalheira. Eu falei, pastor, em nome de Jesus, vamos ficar ligados. E o pastor sentado no altar, e eu falando para ele, pastor, fica ligado. A minha mãe, há muitos anos, serviu ao espiritismo. É muita coisa, pastor. Eu presenciei lá no terreiro como é que era a coisa. E o pastor, calma, minha filha, fica tranquilo que Deus está no controle. Daqui a pouco, quando o pastor começou a pregar, o presbítero na época começou a pregar acerca de uma situação, e quando ele termina, quando ele está no meio da pregação, ele começou a pregar um testemunho que parecia que ele estava falando com a vida da minha mãe começa a chorar. E antes mesmo dele fazer o apelo, quando ele ia partir para o apelo, irmão, você que ainda não recebeu Jesus, né, eu quero agora, não poderia pregar sem antes, a minha mãe já estava levantando e indo lá na frente com as 2 mãos estendidas. Uma mulher que dizia que ia morrer na Umbanda, que ela não reconhecia outra religião a não ser aquela. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É aquele que pega o homem e transforma mente, pensamento, transforma o coração, abre a visão espiritual e faz o homem entender que o caminho é só nele. O caminho é só nele. E ela lá na frente, aí o pastor, né, junto com o irmão, foi orar por ela. Quando o pastor bota a mão, eu já me preparei atrás dela. Eu falei, agora, Jesus, agora a coisa fica forte. Irmãos, eu sei que ela chorou, mas não tremeu, não teve manifestar, não teve nada. E o culto terminou, aquela alegria, mas eu estava inquieta. Terminou o culto,
Fui embora com ela, não fiquei. Falei, pastor, não vou ficar para fechar a igreja, nada, porque minha mãe, né? Ele, não, filha, pode ir embora, porque você sempre é a última a sair daqui juntinho comigo e com a minha esposa, pode ir embora. Fui embora no meio do caminho com ela conversando, e mãe conhece filho. Daqui a pouco ela olhou para mim, ela falou, o que foi, filha? Você está inquieta, você está nervosa, eu tô sentindo você diferente, você não está tão assim. Aí eu peguei e falei assim, nada não, mãe. Ela, não, aconteceu alguma coisa. O que está acontecendo? O que está te incomodando? O que está te inquietando? Crente não pode mentir, porque o diabo não sabia, mas o Senhor sabia qual era a minha preocupação. Eu falei, não, mãe, é porque assim, a senhora sentiu alguma coisa, aconteceu alguma coisa naquele momento da oração? Ela, aconteceu. Algo que estava muito pesado dentro de mim, algo que eu nunca senti. Eu estou leve, eu estou feliz, uma felicidade que eu nunca senti. E ali ela começou a chorar de novo. E ela olhou para mim e falou assim, você está preocupada por isso? Eu falei assim, não. Ela falou assim, entendi. Já tem mais ou menos 3 dias que eu estou assistindo uma igreja, que era Universal. De madrugada eu tenho perdido o sono. Quando eu ligo a televisão, vou passando e eu acabo ficando nesse canal. E eu vi ali pessoas manifestando. E quando chegou hoje que eu decidi vir para a igreja contigo, eu lembrei daquelas cenas das pessoas manifestando. E no meio do caminho, conforme eu estava caminhando contigo até a igreja, eu falei para Jesus, eu falei para minha filha que se o Senhor fizesse o que o Senhor fez hoje na minha vida, eu te aceitaria. E eu não vou voltar atrás com a minha palavra, porque eu sou mulher de palavra. Porém, se o Senhor tem uma obra na minha vida, como a minha filha fala, sempre falou, sempre orou por mim, sempre buscou por mim. Se o Senhor tem realmente um chamado em minha vida, eu quero te pedir um favor. Quando eu for lá na frente receber oração, não deixe nenhum dos orixás que eu servi esses anos todos entrar dentro de mim. Não me permita passar por esse constrangimento. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo. E quando chegou naquele momento que ela falou aquilo, ela falou, filha, foi Deus que não deixou. Eu falei para Deus que eu não queria passar essa vergonha. Eu não queria passar esse constrangimento. E ali eu me alegrei. Quando eu cheguei em casa, falei para minha mãe assim, e aí, mãe? A senhora quer que eu chame os pastores para tirar essas coisas aqui que a senhora servia, né? Para se desfazer e tal. Ela olhou para minha cara, ela falou assim, nas minhas coisas ninguém vai mexer. Quando ela falou isso, eu falei, ih, Senhor, ela não te aceitou, Jesus? Completa a obra. Ela olhou para mim e falou assim, você tem coragem? Aí eu, coragem de quê? Ela, de tirar? Falei, tem, até porque maior que está em minha vida. Ela falou, então vamos fazer uma coisa, eu não preciso de pastor nenhum para entrar na minha casa e tirar aquilo que foi meu em 43 anos. Pelas minhas mãos eles entraram, e vai ser pelas minhas mãos que eles vão sair. Minha mãe pegou tudo, queimou, desfez, fez uma limpeza na casa, o que estava enterrado no quintal ela tirou, ela fez aquela limpeza, e eu ali com ela, clamando, orando, né, pedindo ao Senhor proteção, porque a gente sabe que o mundo espiritual não se brinca, e a minha mãe era uma nova convertida. E eu falei, Senhor, brinda o coração da minha mãe, brinda a mente da minha mãe. Meu pai ali parado, sem entender nada, meio assim, olhava para mim e dizia, o que está acontecendo? Mas também calado, estava calado, ficou. Ela sofreu muita ameaça, os orixás mandavam mensagem para ela dizendo que ia matar, que se ela não voltasse. Mas, irmãos, eu vi uma mulher ser transformada pelo poder do Senhor. Ela serviu a Deus com uma proporção muito linda. Eu costumo dizer, ela é minha filha na fé, mas a minha mãe parece ser mais crente do que eu, se converteu com mais força do que eu. Uma mulher que nunca faltou um culto, uma mulher que nunca deixou de dizimar. Todas as vezes que ela recebia a pensãozinha dela, o pagamento dela, se viesse inteiro, ela dizia, não mexo, não compro nada para trocar, para tirar o dízimo. O meu dízimo tem que ser primícia. Então a minha mãe, ela serviu o Senhor até chegar o tempo e o momento de Deus falar comigo. Vou trazê-la para perto, porque eu vou, daqui a um ano eu vou recolher. Ela morava lá em Benfica, Deus fez um reboliço, trouxe ela para Santa Cruz e falou, estou trazendo, curta ela, você tem um ano para fazer tudo que você precisa fazer. Deus trouxe para perto, porque Deus sabe
a importância, o peso que minha mãe tem sobre a minha vida. Ainda tem, mesmo ela com o Senhor, ela tem. Mas o que me conforta é saber que ela partiu dessa vida. Meu pai foi primeiro, meu pai tem 24 anos, a idade do meu filho. Um dos meus irmãos, que era Ogã, tem 25 anos, mas partiram salvo. Agora há pouco tempo, meu outro irmão foi salvo, porque Deus falou para mim que salvaria os meus. E como no começo eu estava falando, hoje estamos vivendo um evangelho, vivendo não, porque eu continuo buscando viver aquilo que eu aprendi e que não muda, porque foi esse evangelho de renúncia, de princípios, que tem me trago de pé até agora. É esse evangelho que eu conheci lá atrás, aonde não temos que nos contaminar com as coisas do mundo, aonde temos que renunciar a nossa vida para carregar a cruz e alcançar a salvação. É esse evangelho que não é fácil, é esse evangelho das portas estreitas que tem me mantido de pé. Esse evangelho genuíno da palavra do Senhor tem me mantido de pé. Quando há 19 anos atrás eu fui diagnosticada com 3 nódulos de mama, e a medicina falou para mim que eu tinha 20% de chance de sobrevivência. Quando esses anos atrás, me vi sozinha dentro de um casamento debaixo de traições, debaixo de narcisismo, opressão. Porque tem pessoas que acham que conhecem a minha vida de casada, minha vida, acha. Mas só quem sabe sou eu que vivi. Mãe de 4 filhos, com um filho de 4, a minha filha de 6, o meu gêmeo de 7, diagnosticada pela medicina com câncer de mama, 3 nódulos de mama, que ela falou que eu poderia fazer aqui meu rádio, amputar a mama, que a chance de eu sobreviver era só 20%. E ali eu tinha todos os motivos, razões, marido embora com amante perturbando. Irmãos, misericórdia. Oh, batalha travada. Meus filhos pequenos sofrendo. Muitas das vezes abri o meu armário, meus filhos me pediam pão que eu não tinha para dar, e não estava no mundo, não estava na desobediência, estava no reino, estava na obra. Deus, Jesus na embarcação, não nos ausenta de viver tempestade. Paulo, ele vai dizer em Filipenses: eu fui instruído a ter fartura e como padecer necessidade, a ter abundância como viver escassez. Então Paulo, ele vai dizer: olha só, não é porque tu é crente, que tu é bonzão, que tu não vai viver momentos difíceis não, que portas não vai se fechar, que você não vai ter perda, que você não vai ser traído, que você não vai ser abandonado, que a enfermidade não vai bater na tua porta, e que você vai olhar e vai dizer: Jesus, e agora o que eu faço, como vai ser? Não, é por você ser crente. Ele vai dizer: bem-aventurado, feliz tu tem que ser, por viver toda essa situação. Mas uma coisa, Satanás, ele não conseguiu e não vai conseguir, em nome de Jesus, é tirar a convicção que eu tenho, que independente do meu cenário, eu sei a quem eu sirvo e sei para que caminho e trajetória eu estou indo, porque o meu rumo é o céu. A minha oração é sempre essa: se eu for me perder a qualquer momento, suspende qualquer bênção. Eu não quero saber de casamento, eu não quero saber disso, eu não quero saber de nada. Eu quero a minha alma descansando no seio de Abraão, ou eu quero ouvir a trombeta soar e eu subir. Porque tudo isso aqui vai ficar. Tudo isso aqui vai perecer. Eu vejo pessoas com arrogância, brigando, fazendo questão de posição, de status. Eu sou doutora disso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E na hora, irmãos, tudo isso, naquele grande dia, não vai te servir de nada. De nada. Jó tinha tudo, mas quando Deus ordenou e permitiu
permitiu que tudo fosse tirado dele, Jó entendeu que o que mantinha ele fiel não eram as coisas que Deus dava, mas era o reconhecimento da soberania de Deus. Ele vai dizendo: meu Deus me deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó entendia que o mesmo Deus que deu, ele tem autoridade para tirar. E que basta a gente compreender, entender, aceitar ou não aceitar, porque ele vai continuar sendo Deus, mesmo se as coisas não correrem, mesmo se as coisas não acontecer como a gente acha que tem que acontecer. Nós fazemos os planos, mas a resposta certa sempre será do Senhor. Deus trabalha da sua multiforma. Então, naquele momento ali, que eu vivi isso, muitas pessoas que eu achavam que eram meus amigos, eu vi desaparecendo, vi pessoas julgando, falando, ouvi muita coisa, né? Agora ela larga tudo. Agora ela vai para o mundo. Tive vontade de parar? Tive. Já teve momento de eu falar: Jesus, chega, eu estou chutando o pau da barraca, não dá, não tem condições, Jesus, não dá para mim. Mas Deus sabia que lá no fundo não era nada disso que eu queria. Então ele vinha e dizia: come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Ainda há muita coisa para você fazer. Não é tempo de parar. Não é tempo de retroceder. E quando eu olhava para trás, eu dizia: eu vou para onde? O que eu vou fazer lá atrás? O que eu vou fazer no mundo? Eu não me vejo drogada, eu não me vejo curtindo um pagode, eu não me vejo curtindo um funk, eu não me vejo em outro lugar se não for em tua presença. Então isso foi o quê? Me sustentando. Mas o que me sustentou foi aqui, ó: conhecimento da palavra. Quando eu me sentia no deserto, que Satanás vinha com as suas bandejas, porque ele vem, até hoje ele vem. Ele diz: quer ter uma mudança financeira? Vira mãe de santo. Eu vou te fazer a mulher mais rica, conhecida. Só que ele ainda não conseguiu entender que o meu coração é dele. Eu sei o peso e a importância que esse Jesus tem para mim. E renunciar à minha carne não tem sido fácil. Eu sei o que eu tenho gemido e vivido na minha intimidade, na minha particularidade, no meu quarto de oração com Deus, vivendo na carne. Por último, agora, Deus me confrontou. Irmãos, olha só, eu não estou aqui para questionar a decisão de ninguém. Cada um faz da sua vida o que lhe apraz fazer. Eu sei do que Deus falou comigo, eu sei o que a palavra vai dizer para mim, e não adianta ninguém falar ao contrário, porque eu fico com a palavra, eu fico com aquilo que a Bíblia está dizendo para mim. Por um bom tempo eu achei que eu tinha total liberdade para fazer isso, até uns dias atrás. Foi comigo, Deus tratou e me confrontou, foi comigo, não foi através de vaso, não foi através de ninguém. Quando eu falei para Deus, eu comecei a falar: Senhor, 19 anos que chegou o momento, né, Jesus? Cadê esse Boaz? Cadê esse varão que todo mundo profetiza? Jesus, eu não corro atrás, não estou preocupado com isso, mas Senhor, eu quero casar. Porque eu conversando com uma amiga, a gente começamos a falar de casamento, começamos a falar de vestido. Eu sou mulher. Começou a nascer um desejo de ter alguém. E eu falei: é mesmo, né, cara? Eu acho que eu tô tão desfocada disso, que teve uma amiga que falou assim: às vezes a pessoa está do teu lado e você não observa. Aí esse dia eu parei e falei: não tem ninguém do meu lado não, Jesus. Estou conseguindo observar isso. Esse homem é tão teu, ele está tão escondido no Senhor que está difícil de eu achar ele. Tem umas amigas minhas que até riam. Eu falei: ele tá, tem que cavar mais profundo, acho que eu estou orando pouco. Até o Senhor falar comigo sobre divórcio. Irmãs, irmão, que foi traído, foi abandonado, casou de novo, siga, está em paz? Seja feliz.
Agora, cada um sabe do seu compromisso e das suas renúncias, do que precisa fazer para chegar no céu. Eu estou sendo orientado pelo Espírito Santo o caminho que eu tenho que tomar. Mas a senhora é nova. Sim, quando o pai dos meus filhos foi embora com amante, na verdade, eu hoje compreendo que eu nunca acusei ela, ela tirou de mim. Porque ninguém tira ninguém de ninguém. Se um dia eu tive um amante, uma penina no meu caminho, o maior responsável foi ele. Que quem me devia fidelidade diante do altar era ele, quem me devia respeito era ele. Tanto é que diga aí quem diga que eu confrontava ela, mas eu, Suzana, nunca peguei telefone para ligar para casa dela, nunca confrontei ela, ao contrário, ela que ligava para minha casa para me confrontar, que parecia eu era amante, que ela era casada, né? Por um bom tempo ela ostentava, sustentava coisa em rede social, achando que estava abafando. A rainha nunca perde a majestade, até aparecer uma outra e desbancar, né, a coroa dela e o trono dela. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E eu sempre falei isso, da onde uma mulher sai chorando, a outra não permanece sorrindo. Ela tirou onda até onde ela pôde. E o Senhor dizia para mim, te preocupa não, porque ela não tirou nada de você, foi eu. Eu te dei livramento. Porque ela não foi a primeira traição. Eu te dei livramento. E quando eu comecei a orar para Deus restaurar o meu casamento, eu comecei a fazer campanha. Deus, numa madrugada, eu orando na minha casa. Eu não vou dizer que eu não sei porque eu estou falando isso, porque alguém precisa ouvir. Quando eu fui na minha casa, na madrugada, orar, eu já estava divorciada, que eu já tinha dado divórcio. Foi eu que dei entrada no divórcio, já tinha dado divórcio para ele. E eu comecei a orar, porque muitas pessoas diziam, Deus vai trazer, você não pode desistir, papapá. Eu falei, irmã, já até de você. Não, mas Deus restaura. Eu falei, tá, tudo bem. Eu sou aquela pessoa assim, é para fazer, vamos fazer direito. E eu gosto muito da madrugada, e toma de joelho na madrugada. Eu não tenho nem como dormir no joelho, porque eu oro, né? Eu não sei orar em silênciozinho. Parabéns quem consegue fazer isso, mas eu gosto eu grito, eu oro, falo, e então, né? E eu adormeci no joelho. Quando eu adormeci, naquele adormecer veio uma visão, e aquela visão era ele dentro de casa, eu arrumando casa, e de repente eu ia na direção de um telefone que eu tinha sem fio, para pegar, assim, para tirar o pó. Ele se levantava naquela visão e ele crescia, e dizia assim, você está pegando o telefone para quê? Tu vai ligar para quem? Tu vai afrontar quem? E eu dizia, eu ninguém. Você conviveu comigo esses anos todos, pai dos meus 4 filhos, você sabe que eu não sou mulher de confrontar ninguém. Eu não afronto ninguém, eu entrego na mão daquele que faz. Eu não preciso guerrear as minhas guerras. As minhas armas são poderosas em Deus e são espirituais. A minha luta não é contra a carne e o sangue. Não vai me ver eu confrontando ninguém. Quer me confrontar, confronte. Quer botar dedo na minha cara, faça. Quer levantar e dar na minha face, faz. Porém, eu tenho um Deus que é justiça. Ponto final. E eu acordei, eu falei, Deus, que visão é essa? Aí na minha ignorância, o inimigo está tentando entrar na minha mente para me parar de orar. Continuei orando. Daqui a pouco eu adormeci de novo, e quando eu adormeci pela segunda vez, Deus me deu a visão que eu estava limpando o meu quarto. E eu tinha um guarda-roupa na época de madeira, e ele não tinha frechas. Só que quando eu abri o guarda-roupa, não existia o tampão de baixo. E quando eu olhava, eu via assim, por debaixo, por dentro daquela partezinha que fica do guarda-roupa, dos pés, né? Muita teia. E eu olhava, no meio daquela teia, eu via a minha aliança, ali dentro. Aí eu falava no sonho, na revelação, achei a minha aliança. E eu pegava aquela aliança, só que quando eu olhava, a minha aliança era ouro. A aliança estava toda ferrujada. E eu estranhei, eu falei, mas como pode? Ouro fica meio ofuscado e tal, precisa dar aquele brilho, aquela coisa, mas não enferruja. Ouro, minha aliança era ouro. Pagamos um dinheiro na época grande nessa aliança.
E eu peguei e não entendi. Eu falei, Jesus, mas mesmo assim eu vou colocar no meu dedo. Eu enfiei aquela aliança no meu dedo. Só que de dentro daqueles ferrugem começou a sair umas formiguinhas vermelhas. E essas formigas, elas saíam coordenadamente uma atrás da outra, e elas envolviam como se fosse um anel no meu dedo, e elas começavam a comer o meu dedo ao redor daquela aliança, e começava a arder, doía, e eu pegava, puxava aquela aliança do dedo e jogava pela janela de trás da minha casa. Essa aliança não presta mais. Quando eu acordei, que eu despertei do joelho com essa visão, ali o Senhor falou comigo: não traga para a tua vida aquilo que eu tirei. Aí eu, Jesus, mas é o Senhor mesmo, não é a minha emoção falando comigo, porque tem tanta gente, Jesus, que fala que o Senhor falou e às vezes é a sua carne, a sua emoção que está falando. Jesus, não me deixe confundida. Eu sei que quanto mais eu pensava no retorno, mais difícil ficava. Quanto mais eu pensava no retorno, e Deus começou a me trazer à tona. Não houve mudança. Ele está dizendo para todo mundo que ele está levando um casamento com a outra lá feliz, então, mas ele vive traindo ela. E eu vou trazer cada mulher que passou na mão dele enquanto ele estava casado com ela. E Deus foi trazendo, e foi trazendo, e foi trazendo. Teve uma que virou minha amiga. Foi trazendo, foi trazendo, foi trazendo. E Deus falou para mim assim: é isso que você quer para você? Ele está até no altar pregando, mas é isso aí a vida dele. Essa é a escolha que ele fez para a vida dele. Falei, não quero não, Jesus, porque vai chegar uma hora que você vai ter que matar ele ou me matar, porque eu não vou aguentar isso mais. Então ali eu comecei a entender, te abençoe, comecei a entender que realmente Deus estava fazendo mover e estava me dando livramento. Deus te dá livramento quando você faz coisas que não é para você fazer para a tua vida. E esses dias eu comecei, a ficar muito emotiva, muito romântica. Falei, Jesus, Senhor, eu não te peço casamento, as pessoas falam, eu guardo no meu coração, mas Jesus, já vou fazer 48 anos, daqui a pouco 2 anos, estou com 50, e aí Jesus, meus filhos já estão crescidos, já sou vó, e como é que fica? Eu comecei, porque a conversa, a gente vai ouvindo outras vozes. Eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. E eu comecei a ouvir vozes que você é mulher, que você é nova e tal. E o Senhor foi deixando, e Deus conhece o meu coração. E Deus me chama numa madrugada da oração e falou: vai para a palavra. Vamos para a palavra, filhinha. E eu comecei a falar com Deus. Deus, o que o Senhor quer falar comigo no divórcio? Fui para a passagem do divórcio. Aí a Bíblia vai dizer que são 2 pessoas que a Bíblia é bem clara, que pode casar de novo. Que pode casar. É o solteiro e que pode adquirir um segundo casamento, é o viúvo ou a viúva. Aí vem aquela parte que a gente vai tentar dar um jeitinho, que o Senhor, não aceita o divórcio, a não ser que seja por causa de prostituição. Prostituição a gente entende como que? Adultério. Então você é livre para divorciar, mas eu quero que alguém me prove na Bíblia que ao mesmo tempo que a Bíblia fala que você pode divorciar em caso de adultério, em caso de agressão, em caso de perigo contra a sua própria vida, não é só adultério, tá? Esse negócio de mulher ficar aí sustentando o casamento na oração e o pastor vai lá e fala para você assim: hora que Deus vai mudar. Deus não muda perverso, Deus não muda narcisista, porque eles não querem mudar. Então esse negócio fica se mantendo dentro do casamento, porque tem que manter a aparência, mas você está apanhando, está sendo agredida, você está morrendo e correndo risco de vida. Deus não quer isso para você. Entre tudo isso, irmãos, eu prefiro ficar só com Jesus, queimar a carne, sabe, pedir Jesus, gritar, tomar um banho de água gelada, sabe, tomar um chá para acalmar a carne, do que viver um casamento pesado, um casamento tóxico, um relacionamento de aparência. Quero isso para minha vida? Não. Não quero isso para minha vida, não. E o Senhor falou comigo. Não sei com você que de repente está me ouvindo, pode depois questionar. Não me questiona não, vai falar com Jesus, porque o meu assunto é com Ele. Eu prego e falo o que Ele manda. Agora,
Se não gostou, ó, passa por mim e vai para ele, porque ele tem resposta para te dar, tem resposta para me dar. Mais do que satisfazer o que o meu coração quer e que a minha carne inclina, eu quero chegar no céu. Foi para isso que eu vim para o Evangelho. Eu não sou crente, ou estou com Jesus, ou faço isso porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não tenho medo do inferno, porque o inferno não foi feito para mim. Eu tenho medo de não sentir o que eu estou sentindo agora. Eu tenho medo de não ter mais comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho medo de não ter Jesus como meu amigo, como meu libertador, como meu companheiro, como meu parceiro, como meu marido, como diz Isaías. É isso que eu tenho medo. Eu tenho medo de perder a presença do Senhor. O restante... tenho não. Eu sei e creio que se Jesus me chamar hoje ou amanhã, eu sei para onde eu vou, porque eu sei as lutas e as renúncias que eu tenho vivido. E nesse momento o Senhor falou comigo: tu vai esperar o meu tempo. E ali chegou naquela partezinha que o divórcio é permitido por Jesus, não é por Moisés, por Jesus, em caso de prostituição. Ele vai dizer: tu não é obrigado a ficar debaixo da servidão do jugo. Porém, estou tentando achar, se tem alguém que achou, por favor, não vem com versículos isolados, vem com coisa completa ali para me convencer, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: você só tem liberdade para casar de novo quando no céu for bater a sentença da sua viuvez. Eu falei: como assim, Senhor? Mas fulano casou, ciclano casou. Você não é todo mundo. Você não é fulana. Você não é ciclana. Aí lembrei de uma frase que minha mãe sempre dizia quando a gente falava, nossos filhos falam, né? Mas todo mundo, você não é todo mundo. Então comigo e com algumas pessoas que eu conheço, Deus tratou dessa forma. E por essa decisão de obedecer, porque se alguém conseguir me provar, por favor, eu quero casar, tá? Me mostre, porque eu ainda quero casar. Só que, na dúvida, eu fico solteira. Porque nada pode ser impedimento para mim alcançar aquilo que será eterno para a minha vida. Eu não estou disposta a trocar a eternidade, aquilo que é de direito, aquilo que é de promessa, como Esaú fez. Ele trocou a bênção, aquilo que era eterno na vida dele, por algo momentâneo, por um prato de lentilha. Eu não quero olhar para a lentilha e deixar com que a fome do momento fale mais alto e eu venha abrir mão daquilo que vai ser eterno na minha vida e ninguém vai conseguir tirar. Você que de repente fala assim: mas eu não quero saber. O assunto é meu. É eu e Jesus. Jesus e eu. E a vida que segue. O Senhor falou comigo: em caso de prostituição, te dou direito ao divórcio. Mas não vem nada dizendo assim, e pode se casar de novo. Eu sei que essa palavra, são pouquíssimos que estão preparados para entender, ou aceitar, ou ouvir. Vão criar um montão de narrativa. Não porque não sei o quê. Olha, a escolha de casar com quem você casou que te traiu foi sua, a escolha foi minha. Não foi Deus que me deu, não. Foi eu que escolhi. E agora eu estou arcando com a minha escolha. A escolha é livre, mas ela vem com as consequências, seja ela boa, seja ela ruim. Eu escolhi casar-se, achando que o Senhor estava me dando direção. Quebrei a cara, fui ferida, fui machucada, fui traída, fui humilhada. Porém, hoje uma mulher sarada, eu sou feliz porque Jesus é suficiente em minha vida
Eu precisei passar pelo câncer, pelo processo financeiro, perdas de amigos que eu achava que eu tinha muitos, né? Ou ter filho desviado porque eu não sabia o que era isso, né? E ter passado pelo câncer, por tudo isso para entender a essência da palavra, que Jesus é suficiente. O Salmo 23 vai dizer, na versão que a gente conhece e entende, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na versão original vai dizer que o Senhor é o meu pastor e ele não tem me faltado. Ele não tem estado em falta comigo. Então significa que pode sim me faltar tudo, só quem não pode faltar é ele. Quem me conhece, que são os meus da minha casa, se você sentar, pegar filho, nora, vai dizer, ela é isso aqui que ela é no altar, ela é dentro de casa, ela é em qualquer lugar, porque eu entendi que o meu chamado pastoral, chamado para pregar, seja o que for, não começa no altar, no microfone, onde as câmeras estão ligadas, onde todo mundo está vendo eu arrumadinha, bonitinha, né? De vez em quando uma maquiagemzinha na cara, até porque eu não gosto muito, não tenho muita paciência, eu sou muito, e borra tudo, é uma coisa meio esquisita, mas eu gosto de me arrumar, gosto de me apresentar para o Senhor, dar o meu melhor para o Senhor, e dizer assim, ela é aquilo, aqui no altar, aqui na igreja, aqui entre as irmãs e irmãos, ela é isso aqui. Não, o que eu sou na igreja, eu procuro ser dentro da minha casa para os meus e dentro dos meus, porque se eu não cuidar da minha casa, eu não posso cuidar da casa do Senhor. Se eu negligenciar a minha casa, eu sou tratado por Deus como infiel, pior do que o incrédulo. Então, irmãos, para quem não gosta, né, assim, Jesus desce e as coisas vão indo. Acredito que não foi aleatoriamente, que eu estava quietinho ali no meu canto, assistindo ali, né, uma sériezinha que eu gosto, Chicago PD, eu gosto muito, eu estava ali quietinha, já tinha orado, já tinha lido minha Bíblia, estava ali quietinha, mas eu deitada no meu sofá e o Senhor falou, vai, eu falei, vou falar o que, Jesus? E tem alguém para me ouvir, eu vou falar o que, Senhor? O Senhor falou assim, nem que seja um, mas você vai falar. Respirei fundo, porque para mim é complicado estar aqui, né? Tem gente que fala assim, pastora, faz mais, irmão. A minha é com Deus, que quando Deus manda aí eu faço. Fora isso, eu chegar aqui por livre espontânea vontade, hoje eu vou fazer uma live, não vai rolar, não vai acontecer, porque eu sou travada, de verdade. Hoje falei coisas que eu nem imaginava falar, expus coisa aqui que, na verdade, eu nem gosto de expor, mas essa é a nossa trajetória. Então hoje eu entendo que a minha felicidade não está em casamento, parou. Ninguém casa para ser feliz, você casa para fazer bem e feliz a alguma pessoa, e a pessoa tem que ter esse mesmo pensamento, né? Porque quando a gente pensa que está casando para ser feliz, a gente é frustrado, como eu fui, né? A nossa felicidade não está em casamento, a nossa felicidade não está em filhos, a nossa felicidade não está em vida financeira, a nossa felicidade não está em amigos, a nossa felicidade não está no dinheiro e nem na saúde. Eu aprendi de uma forma dolorosa, que a minha felicidade, ela é exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Tem um louvor que desde novinha a esposa do meu pastor gostava muito de cantar, a missionária Nilda, ela cantava assim: pode faltar tudo em minha vida, pode faltar tudo no meu lar, pode faltar a comida para comer, só não pode faltar sua presença, Jeová. Hoje eu tenho essa compreensão. Pastor, mas a senhora não sente tristeza? Sinto. Tem momento que a tristeza bate, a preocupação vem, mas aí eu vou para onde? Aí eu lembro, peraí, o vento soprou. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? Homem de pouca fé. Não, minha fé não é pouca não. Peraí, Jesus, eu olho pro cantinho, o vento tá soprando, a coisa tá esquisita. Eu olho pro cantinho e falo assim, tu tá aí no cantinho, né, Jesus? Tu pegou uma almofadazinha, essa almofada aí dá pra pessoa dividir comigo, dá um cantinho aí, deixa eu deitar e ó, vou fechar os olhos, vou dormir, vou descansar, porque se eu perecer com o Senhor, eu pereci. Agora, se o Senhor achar que não é o momento de perecer, o Senhor vai se levantar e vai ordenar que o vento e o mar
se aquiete e pare. Foi da noite para o dia que eu adquiri esse domínio hoje emocional. Eu tive vários surtos, eu e Deus, de estar no altar pregando ferida. É igual Dorca. Esse dia nós pregamos aqui falando da célula sobre Dorca. Uma mulher que, mesmo ferida, mesmo enferma, não deixou de servir, mas estava enferma. O enfermo, ele pode servir. O enfermo, ele pode pregar. O enfermo, ele pode cantar. Só que o único problema do enfermo, se ele não ter a consciência que ele precisa ser sarado, que ele precisa ser restaurado por Deus, é a enfermidade aumentar e chegar à morte. Às vezes é necessário recuar, não para largar Jesus, mas para ser tratado. Esses dias o Senhor tem confrontado muito com isso comigo. E quando o Senhor me chamou, eu falei para Deus: não quero ser mais um no altar, com rótulo pastoral, não quero. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não pedi essa chamada. Tem homens que falam que não tem isso, que não tem pastor. Eu não estou preocupado com ninguém, eu estou preocupado com aquilo que ele falou comigo. Eu não pedi essa chamada. Eu gosto de ser ovelha. E quem já foi meu pastor sabe que eu sou tranquila. Só não vou aceitar heresia, mas eu sou tranquilíssima. Mas Deus assim determinou que fosse desse jeito. Então eu falei para o Senhor: não quero ser mais uma. Não quero ser mais uma. Eu quero realmente viver o que o Senhor tem para a minha vida. Sabe o que ele falou para mim? Gostei do que tu pediu, agora se prepare. Então estou aí no tratar de Deus para não ser mais uma. E algo que eu tenho orado, que eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, me deixa sensível ao teu Espírito Santo, porque eu preciso olhar para a ovelha e saber quando ela está bem e quando ela não está. Eu sei que vai ter coisas, como eu sempre falo, que Deus não vai me revelar. A ovelha tem que chegar, se ela tem essa confiança no pastor, graças a Deus. As pessoas têm até ovelhas de outros pastores que conversam comigo, que têm confiança. Então eu creio que é o Espírito Santo de Deus me apresentando. Então eu falo: se Jesus não me revelar, você tem que me contar. E não disfarça, não finja que está bem, não fique de frente de uma obra, não sente numa mesa se você não estiver bem. E quando eu falo bem, eu não estou falando de pecado, não. Eu estou falando de feridas. Pessoas que são feridas, que estão sangrando em cima do altar. E vai chegar uma hora que isso vai dar ruim, como tem acontecido. Então eu tenho falado para Deus que o Senhor, com todas as feridas e cicatrizes que hoje todas as feridas que eu sofri hoje, com as cicatrizes que eu tenho, que eu seja instrumento de cura para alguém. Irmãs, eu tive encontros de mulheres, de Deus me levar para ministrar e Deus falar para mim assim: estão muito bonitas, estão cantando, estão regendo, mas estão tudo feridas, estão enfermas, estão doentes. E eu falar: Jesus, e aí? Deus falou: eu vou te usar, e nessa noite elas vão ser saradas. Não de chegar, ouvir mensagem, dizer assim, de repente, para quem me ouve, ela fala assim: essa mulher só fala do testemunho dela, essa mulher só fala não sei o que, o problema é seu. Eu sei que alguém está recebendo. Alguém está recebendo, porque eu tenho resposta depois. Pastora, eu estava pensando nisso, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo outro, mas quando eu ouvi a senhora falar, tudo que a senhora falou, algo dentro de mim se reacendeu. Então essa para mim é alegria. Eu quero ser essa mulher, sabe, que levanta outra mulher que está caída. Eu quero realmente ser essa mulher, ser o instrumento de conduzir essa mulher a um caminho de salvação, de conduzir a ovelha a um caminho de salvação. Então hoje eu entendo, eu compreendo que tudo que eu vivi não foi em vão. Houve um propósito, há um motivo, há uma razão de todo esse sofrimento. Dizer que eu compreendi, tem coisas que hoje eu compreendo, mas eu decidi confiar. Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia nem qual era a terra, nem que direção tomar. A única coisa que Abraão não obedeceu na íntegra foi levar Ló.
Aí quando a gente leva pessoas que não é para levar no meio do caminho da promessa, Deus cria confusões, né? Deus cria um embaraço para tirar e dizer assim: a promessa foi feita para você e sua casa, não inclua mais ninguém. Aí a gente aprende e começa a entender. Abraão foi para o deserto sem saber, falou para Ló: se você vai para Campinas, eu vou para o deserto, se você for para o deserto, eu vou para Campinas, porque o problema não está no lugar, o problema está quem me acompanha, que é o dono da bênção. Então a gente precisa entender, irmãos. Em Joel 2, vai dizer que o dia do Senhor vem e esse dia está próximo. Eu vejo pessoas, conheço pessoas que largaram Jesus por frustrações no casamento, por frustrações de portas fechadas, porque não aconteceu, porque Deus prometeu. A promessa é feita, mas não é no seu tempo, nem na sua hora e nem do seu jeito. Você se desviando ou permanecendo, aguardando a promessa, Deus vai permanecer o mesmo. E não pense que se Ele botou você aqui e disse que a promessa para você está aqui, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Se você for para Galileia, se você for para Cesareia, se você for para Judéia, você vai sozinho, porque a mão de Deus, a ordenança de Deus é que você permaneça aqui. E se você for para outro lugar, não pense que Deus vai te seguir, porque Ele não é teu empregado, Ele não é teu servo. Nós somos servos e Ele é Senhor. Ele nos coloca numa forma e nos molda como Ele quer, mas a gente não imprensa Deus. Igual assim: eu encurralei Deus na parede, eu quero conhecer esse crente. Ah, porque... Mentira, quem está encurralado é você e você não se deu conta disso. Você está encurralado, mas não se deu conta disso. Ele é Deus, Ele é soberano. Os sinais da vida de Cristo estão aí, irmãos, há tempo. Louco, se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tem preparado, para quem será? Vambora, desperta. Esses dias eu fiz uma dinâmica aqui com o pessoal da célula. Eu falei assim: aí, se você tivesse a certeza, o aviso do céu que Jesus voltaria em 24 horas, como você passaria o seu dia? Aí eu fui escutando cada um, eu falei: se você tivesse a certeza que Jesus em 24 horas voltasse, o que você faria? Eu perdoaria. Eu pedia perdão. Eu ia me entregar mais na obra. Porque eu ia me dedicar mais, eu ia ganhar mais almas. Eu ia me posicionar. Então por que não faz agora, independente de você saber a hora, o momento que Jesus vai voltar ou não? Até porque existe aqueles que não vão provar a morte, vão ver, escutar a trombeta, mas existe aqueles, como os discípulos, vão passar pela morte. Quantos do céu, quantos servos que eu perdi amigos esses dias, o céu ganhou, mas carnalmente eu perdi, e isso me trouxe um confronto. Jesus, mas fulano, eu conheço a vida de fulano, e Deus falou: eu estou abreviando para não perder, porque você conhece o que está por fora, mas eu conheço o que está por dentro. Então não adianta, a gente não sabe a hora e o momento. Hoje eu estou aqui falando com vocês, amanhã esse vídeo pode ser, essa live pode ser uma lembrança. Caramba, a pastora pregou ontem, a pastora falou ontem, contou um pouquinho da vida dela ontem, e hoje a pastora está sendo velada. Gente, desperta, pelo amor de Deus. Não é tempo mais dessa guerrinha, dessa picuinha de igreja tal com pastor tal. Não, mas eu tenho um problema com o pastor, eu tenho um problema com a irmã. Tu não tem problema com ninguém. Em nome de Jesus, tu é do céu, tu é liberto. Se alguém tiver problema contigo, o problema é deles, mas você não tem que ter problema com ninguém. Mas pastora fulano, não quero saber de fulana. Pastora, não quero saber de ciclano. Esses dias aconteceu uma situação que alguém da minha família escutou alguém falar alguma coisa de mim e ficou muito inquieta, quis trazer para mim o que fulano falou. Eu falei: não quero saber. Vai me edificar? Vai acrescentar minha fé? Vai me levantar? Não, porque ela estava falando mal. Estava falando mal? Aí o problema já não é meu, é dela. Porque a Bíblia diz que ai daquele que defama o seu próximo à escondida, Deus o destruirá. Então o assunto dela não é comigo, é com o Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero saber de fofoca de ninguém. Quero saber de que fulano falou, deixou de falar.
Se fulano falou para você alguma coisa do meu respeito e você acreditou, tomou como verdade, parabéns para você. A minha preocupação é o que o céu sabe de mim e o que o céu pode declarar para o inferno da minha pessoa. Observar-se a minha serva Suzana? É essa a minha preocupação. Já me preocupei muito em justificar alguma coisa para alguém, provar alguma coisa. Hoje eu não tenho, irmão. Não tenho. Eu tô coroa. 4.8, né? A gente já vivemos muito. A gente vai tomar umas pancadas e vai dizendo, tá bom, tá certo, tá tranquilo. E vamos vivendo. Eu aprendi com o Espírito Santo que as pessoas só mexem com as minhas emoções. Ela só invade a minha paz se eu permitir. E depois que eu entendi que ninguém tem esse poder, nem diabo, nem irmãozinho, nem irmãzinha, a minha paz, que excede todo entendimento, ela vem de Jesus e ela vai ficar aqui no lugar dela. O inimigo tenta. É um filho, é não sei o quê, mas volta para o lugar, amigo. Fica quietinho aí. Jesus, toma conta das minhas emoções. Traga razão sobre mim. Traga equilíbrio. Esses dias a médica perguntou para mim: a senhora tem depressão? A senhora tem ansiedade? Eu falei: tenho nada disso, doutora. Eu posso ter uma ansiedade. Aí ela até riu. Eu tenho uma sim. Sabe qual é? De ir pro céu. Ela é evangélica, ela olhou pra minha cara e ela falou: essa ansiedade boa também tem. Eu tenho saudade do céu. Mas a senhora nunca foi lá. Mas eu tenho saudade aí. Lá é meu lugar. Lá é minha casa. Lá é a minha linda cidade. Tenho saudade do céu. Entenda uma coisa, irmão. Não deixe o teu inimigo dominar a sua mente. Não deixe o teu adversário dominar o seu coração. Porque quem está no domínio da sua mente vai declarar o rumo que você vai tomar. Então entrega na mão do Senhor. Confia no Senhor. Quando vir a desistência, querer parar, o inimigo fazer você olhar para fulano, para ciclano, mas meu marido, mas fulano terceiro me traiu, o pastor fez isso, olha para o céu. Peraí, Jesus, o homem falhou comigo, o homem errou, o homem me julgou, o homem me jogou fora, o homem não me ajudou, mas a mão do Senhor está sobre mim. Então, e Deus é maioria. Em Deus é maioria. Esse gigante só vai vencer quem luta na carne. Mas quem vai contra ele em nome do Senhor dos Exércitos não sai envergonhado. Mas não derruba só o gigante não. Completa o serviço. Arranca a cabeça para ele nunca mais se levantar. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Em breve ele vem. A Bíblia vai dizer que com ele vem o galardão. Lá não haverá choro, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Essa é a certeza, que um dia iremos voltar para casa, que um dia iremos reinar com Jesus, que um dia viveremos eternamente uma vida de alegria, sem dor, sem enfermidade, sem preocupação de conta, sem ter que comprar comida, porque lá já tem um banquete preparado por ele, uma mesa farta, te esperando e me esperando. Vale a pena trocar a eternidade por coisas momentâneas? Vale a pena correr atrás de bênçãos, sendo que ele está dizendo que se você confiar e seguir, as bênçãos vão te seguir? Irmãos, as bênçãos, prosperidade não tem nada a ver com material, não. Está muito além disso. Ter uma vida próspera está muito longe de ter carro do ano, casa bonita e dinheiro e viajar para tudo quanto é canto. Porque o pobre, o ímpio, o macumbeiro, eles fazem isso, mas não tem aquilo que eu e você. A gente pode morar num barraco, a gente não pode ter um filé mignon na mesa para comer, mas nós temos uma coisa que dinheiro nenhum compra: paz em Cristo, felicidade. Nós temos o céu, nós temos a pessoa do Espírito Santo aqui, namorada dele.
Isso aqui não é lugar para ele passar, é lugar dele morar. Antes a presença de Deus vivia na arca, hoje nós somos a arca de Deus. Você carrega a presença de Deus. Tem coisa melhor do que isso? Nada. Nada se compara. Olho nenhum viu. Não subiu o coração e nem chegou ao entendimento do homem aquilo que Deus tem preparado para você e para mim. Só que se apresse, porque os dias estão contados. Rumores, tremores, peste, fome, violência, pai matando filho, filho matando pai, essa violência desenfreada, essa corrupção desenfreada, pessoas com falta de empatia, pessoas perversas, que parece que prevalece, mas isso é simplesmente isso aqui, ó. Bíblia se cumprindo. Escândalo, homens casando e se dando em casamento, homens se fazendo mudando de sexo e dizendo que Jesus ama ele. Jesus ama, mas não ama a sua prática. Levítico vai dizer que Deus fez homem e mulher, e ele condena quem se relaciona ao contrário daquilo que ele criou no Jardim do Éden. Então essa é a verdade. Mas o Deus desse século tem injertado essa facilidade, onde eu acabei de falar lá no começo. Existem pessoas que eles não vão desviar, mas eles vão manter dentro da igreja para trazer escândalo, para manter a pessoa dentro da igreja, trazendo escândalo, impedindo de outras pessoas alcançar o reino, pregando heresia, pregando mentira, dando-se casamento, casando, vamos casar aqui, não deu certo, parte para a segunda, parte para a terceira, e tá igual aquele filme, A Procura da Felicidade. Agora, nós passamos pela porta da igreja, subimos num altar, entramos até dentro do caixão, mas após a morte, só ele sabe se essas mesmas pessoas vão chegar lá para dizer: vem, bendito do meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Não dá para querer viver uma vida eterna com ele lá, se você não entender que a vida eterna com ele começa aqui na terra. A vida eterna não vai começar na glória, vai começar aqui. Você já está vivendo essa vida eterna de renúncia, de se esforçar e dizer: Jesus, a minha carne grita, mas por amor ao Senhor eu vou renunciá-lo. E repito, não é fácil. Sou sujeita a cair lá na frente, a fazer tudo errado do que eu estou tentando fazer certo agora. Mas enquanto o Espírito Santo de Deus me fortalecer, é esse posicionamento, é essa postura que eu quero ter. E a minha única preocupação é essa: vou me perder? Pode me chamar. Porque eu não quero ser pedra de tropeço, não quero ser canal de escândalo pro teu nome. Meu nome para nada presta, porque não se trata de mim, se trata dele. Eu sem Jesus, Suzana, tem nada de bom. O que você vê bom em mim é ele. Não presto para nada. Se Jesus sair da minha vida, presto para nada. Sou ruim, sou capaz de matar, sou capaz de trair. O que me faz ser alguém melhor é Jesus Cristo. Ele, na minha vida, me faz ser uma pessoa melhor. Então, tudo de bom que alguém consiga enxergar em mim não é meu. Esse fruto não é meu. É do Espírito Santo. E é esse fruto que eu tenho lutado para manter. Que o Senhor possa
abençoar a vida de vocês. Eu não imaginei que seria tão extenso assim o vídeo. Eu pensei assim, muito rápido. Mas de uma coisa eu quero te dizer, gente. Jesus está voltando. Assim como Jesus voltou para alguns, Ele pode voltar para você, Ele pode voltar para mim. Não se perca. Conquiste as coisas da terra, mas não perca o caminho do céu. Não faça da sua vida, do seu chamado, uma eternidade na terra, porque Ele tem uma eternidade no céu para você. Essa vida que vivemos hoje aqui, ela vai passar. E após essa vida, tem 2 caminhos: vida eterna com Cristo ou uma vida de condenação eterna, até que Ele destrua tudo e tudo se acabe. Então, enquanto você está de pé, você que se desviou, você que se afastou, seja qual for o motivo, não tem problema. O Senhor ainda te chama, Ele te ama, está de braços abertos. Vinde como estás. A única coisa que Ele não vai deixar você é permanecer como está. Se você permitir, Ele vai te transformar. E você, de novo, vai ser instrumento de glória e de restauração para outras vidas. Entenda que hoje, com todas as escolhas que você fez errada, se você ainda está vivo, respirando, é Jesus te dando a oportunidade de você reconhecer a sua soberania e entender que sem Ele não tem felicidade. Sem Ele não tem sucesso. Sucesso e felicidade sem Jesus é aparência. Você hoje curte, vai para um pagode, vai para um forró, vai para uma festa, você bebe, fica ali, mas depois você sabe que o vazio opera. Aí você vê um crente que está na luta, filho doente, marido vai embora, perda financeira, a porta se fecha, a coisa tá de cabeça para baixo, mas você vê ele rindo, brincando, subindo um monte, cantando, e vambora, gente, arrastando uma multidão. Mas como é que pode? Nada tá funcionando na vida dele, na vida dela, mas ela continua. Sabe o que é isso aí? É Jesus no centro. Que o céu possa te abençoar, que a graça, que a misericórdia, que o favor imerecido de Deus, que nós não merecemos, te alcance. Se você parou por algum motivo, por causa de alguém, eu estou dizendo para você que em Romanos 8 vai dizer que nada pode separar. Não deixa ninguém roubar isso de você. Não deixa ninguém tirar Cristo da tua vida. Se for necessário, abre mão. Porque quando nós deixamos pai e mãe, abrimos mão, isso foi Jesus que falou, por amor a Ele, Ele acrescenta aquilo que tu precisa, aquilo que você necessita. Ele cuida do que é seu. Às vezes pode ir, mas Ele pode trazer de volta. E se Ele não trouxer de volta, Ele vai dizer para você: não vou trazer porque não está te fazendo bem, não vai te fazer bem. Porém, eu sou suficiente para a tua vida. E de verdade, Jesus é suficiente para a minha vida. Hoje eu sei que Ele é suficiente para mim. E Ele quer ser suficiente para a tua vida também. Tristeza vem, angústias vêm, incertezas, mas não deixa nada desses sentimentos te dominar. O medo te paralisa. A incerteza não deixa você avançar. E a tristeza te leva para o buraco da depressão. E se Jesus não tiver misericórdia, te leva à morte. Então, olha, a palavra do Senhor não é mentirosa. Ela vai dizer que se você entrar na presença dEle, até a tristeza, ela é obrigada a soltar de alegria. Então, se alegra no Senhor. Faça do Senhor o teu pastor, que Ele nunca vai faltar sobre a sua vida.